Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus te abençoe, você que está acompanhando essa live agora. Não sei se ao vivo, talvez você esteja assistindo uma regravação. Que Deus te abençoe. Eu sou Eliabe Silva, a partir de agora nós estaremos fazendo uma live e que você possa participar juntamente conosco. Hoje, segunda-feira, um dia típico, né? Geralmente nós fazemos um sábado, mas é uma alegria estar com você aqui e respondendo suas perguntas, esclarecendo algumas questões aí da Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos com o pastor Caramuru, que é o pastor bem conhecido aí dos irmãos, que são assíduos da Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, pastor Caramuru. Paz do Senhor, Eliabe, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer tê-lo aqui. Deus abençoe a sua vida. E está conosco também o pastor Rubem de Paula. Paz do Senhor, pastor Rubem de Paula. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Para mim é uma alegria poder estar aqui participando e tentar contribuir um pouco com esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Amém. Deus abençoe. É um prazer tê-lo aqui também, juntamente conosco. E está conosco aqui, como sempre, todas as lives, sempre nos ajudando, somando juntamente conosco aí, né? Eu ajudo ele me ajuda. O diácono Ricardo Tavares. Pai do Senhor, Ricardo Tavares. A paz do Senhor, irmão Eliabe, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui. Quero também cumprimentar o pastor Caramuru, pastor Rubem, a paz do Senhor aos senhores. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live do Jardim Cidade de Pirituba. Amém. Amém. E hoje nós estaremos falando sobre vida cristã pós-pandemia. Como será que nós vamos levar a vida cristã pós-pandemia, né? Nós vamos discutir esse assunto agora, nós vamos conversar um pouco agora sobre esse assunto, e eu vou começar aqui fazendo a primeira pergunta, começando aí pelo pastor Caramuru, e perguntando para ele: podemos afirmar que os acontecimentos atuais é cumprimento de Mateus 24? Pois é, irmão Eliabe, eu queria cumprimentar também todos os irmãos que estão acompanhando esta live. Eu, desde o começo, quando tivemos aí o início da quarentena, eu logo me debrucei no texto de Mateus 24 e 7, que diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nós já temos visto o cumprimento de Mateus 24 já há muitos anos. Na verdade, se a gente for ver desde o final da Segunda Guerra Mundial, os fatos estão se precipitando para o cumprimento do que Jesus chama de princípio das dores, lá no sermão profético. Mas agora, nesse momento, nós estamos tendo aí uma mudança. Se fosse um videogame, a gente ia falar que está mudando de nível, mudando de estágio. Porque com esta pandemia, nós tivemos uma fórmula de ataque, de enfrentamento dessa pandemia que nunca foi tomada antes, que foi a fórmula do controle social, do controle governamental sobre o dia a dia da população. Isso tinha sido tentado quando houve aquela pandemia da SARS, né? Lá do H1N1, lá na China, e a China é um regime comunista, o Estado controla tudo, e eles agora trouxeram esse modelo de enfrentamento da pandemia para um controle maior do Estado. E, dentro desse controle, nós vimos
sem dúvida alguma, mais um passo em direção ao governo mundial, que nós sabemos que vai se instalar após o arrebatamento da igreja. E nesse mesmo texto de Mateus 24, 7 e 8 que eu li, depois vem o versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nós temos visto também claramente um aumento intenso da perseguição à igreja, logo em seguida a esse sistema de enfrentamento da endemia, ou da pandemia já. E coisa que eu pensei que eu nunca viria, né? Como seus irmãos viram no dia de Páscoa, numa igreja batista na Virgínia, que é um dos estados primeiros que criaram os Estados Unidos, onde veio até a Declaração de Independência, um grupo de irmãos de uma igreja batista ser preso e levado preso, porque eles estavam dentro dos seus carros no estacionamento da igreja, o pastor estava lá dentro da igreja sozinho, tinha alugado um horário no rádio para fazer o culto de Páscoa, e os irmãos, cada um dentro do seu carro, ouvindo no rádio. Mas foi todo mundo preso porque estava fazendo aglomeração. Então, crente preso nos Estados Unidos, aí para mim foi a prova evidente e indelével que nós agora estamos efetivamente no princípio das dores. Muito bom, boa colocação. E aí eu passo a mesma pergunta para o pastor Rubem. Tá certo, irmão Eliabe. Eu penso da seguinte maneira: se você olhar a história da igreja, em todos os momentos, todos esperavam que aquele era o princípio de dores. Quando você pega o início da igreja, logo após a ascensão de Cristo, para eles aquela perseguição já era o princípio de dores. Eles estavam vivendo literalmente o princípio de dores. E eu entendo que, com o decorrer da história, isso foi acontecendo em vários momentos. Se a gente for pegar as guerras do passado, as mais recentes, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a igreja naquele momento também entendia isso, para essa convergência do fim, princípio de dores. O que eu entendo é que esse momento é singular. Isso que o professor acabou expressando é um momento singular que parece que uniu tudo num único momento. E pode parecer brincadeira, até porque o brasileiro, ele tem, graças a Deus por isso, a gente tem o costume de ver algo engraçado em tudo, né? Mas aonde a gente ouvia falar de gafanhoto no Brasil, praga de gafanhoto. Eu estou com 46 anos, eu nunca ouvi falar isso na minha vida. E a gente vê o Brasil não tem nada. Até terremoto a gente está começando a ver. Mas o que mais me chocou nesses momentos foi o esfriamento do amor. Isso é uma coisa que vem acontecendo no momento de pandemia, em que as pessoas normalmente se unem, né? E a gente está vendo pessoas desejando a morte de outro porque não gosta, por causa de ideologia, não só religiosa, mas política, de outras maneiras. Então, eu creio que nós estamos vivendo, sim, um princípio de fim. É difícil a gente datar. Eu não sou daqueles que gosta de datar, pregar, tentar descobrir. É difícil isso. Não tem você comentar numa polêmica dessa. Mas durante todo esse período da igreja, em todo o período, os crentes da época acreditavam que aquele era o momento do fim. E eu, da mesma maneira, como o professor falou, também acredito que nós estamos vivendo o momento do fim. O que tem que entender é o seguinte: as pessoas estão preocupadas, muitas vezes, em datar, em querer saber quando é esse fim. Isso pode ser agora. Não só com a volta de Cristo, mas, de repente, Deus chamando aquele que é escolhido, aquele que já está preparado. Nós tivemos agora inúmeros pastores, irmãos queridos nossos, que partiram. Para eles, esse foi, na verdade, não um fim, foi uma promoção. Mas, humanamente falando, foi o fim. Isso é o que tem que ficar, a gente está mais ligado nisso, preparado para qualquer momento. Então, esse é um estudo importante, mas não deve se ater a só isso. A gente tem que entender que o princípio do fim é que Deus acelera tudo acontece muito rápido. Se a gente pegar em termos tecnológicos, isso aqui que nós estamos fazendo fazendo agora era algo quase que inviável
há quanto tempo atrás? Há 10 anos atrás. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu me deparei com algo parecido com o que nós estamos fazendo aqui, era uma transmissão esportiva, em que, eu acho que isso em 98, 2000, alguma coisa assim, em que o rapaz falava com a boca cheia, estamos fazendo uma transmissão online via internet, mas isso era muito caro. Então, olha o tempo que se passou, 20 anos isso não é nada, para a história da humanidade, 20 anos não é nada. E hoje nós vamos fazendo isso aqui, eu na minha casa, vocês na de vocês. Então, eu creio que sim, tudo se encaminha para isso. Mas nós não devemos se ater a isso. Em achar, tem que falta isso, falta aquilo. Não, eu estou esperando é agora. O fim pode acontecer hoje. Amém. Deus abençoe. Percebemos aí que os irmãos estão afiados, né? Os irmãos estão afiados aí. Boa as colocações e realmente eu acredito que nós estamos chegando aí numa fase de afunilamento, né? Espiritual, onde o que foi colocado o amor do próximo, ele tem se esfriado, principalmente no meio da igreja. Nós não colocamos nem no mundo, nós estamos falando aí da nossa igreja. Meus queridos irmãos, você que está nos assistindo, Deus abençoe. Rosimeire Dias está por aqui, Márcia Ribeiro, Marilúcia, Galeta, e muitos irmãos estão aí, e eu peço a você encarecidamente, compartilhe essa live, para que outras pessoas possam ser evangelizadas, para que as pessoas elas conheçam a palavra de Deus, como você está tendo esse acesso, já que sabemos que o Facebook está diminuindo aí o acesso das pessoas aos conteúdos cristãos. Então, compartilhe com vontade mesmo, para que outras pessoas sejam evangelizadas. Meu querido irmão Ricardo, faça a sua pergunta. Amém, Eliabe. Vamos lá. Pastor Caramuru, Pastor Rubem, uma outra pergunta que a gente quer fazer aqui e entender a percepção de vocês, a visão de vocês, em relação àquilo que pode acontecer a partir desse momento aí que a gente tem vivido esses últimos fatos, né? E aí tem-se muitas vezes um certo questionamento, o que vai acontecer, né, após a pandemia. E aí eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês, se vocês acreditam que esse período pós-pandemia, ele deve ser um período que vocês acreditam que a igreja deve passar por um período de avivamento pós-pandemia, ou não, talvez seja um período mais de esfriamento espiritual. Como é que vocês veem, sei que a gente está vivendo, está iniciando esse período aí de transição e pós-pandemia, mas como é que vocês veem? Vocês acreditam num avivamento depois da pandemia? Quem fala primeiro? Eu vou falar primeiro, então. Veja bem, irmão, o pastor Eudes Martins, os irmãos devem conhecer, hoje ele é um dos diretores da Sociedade Bíblica do Brasil, foi diretor da Editora Vida há muito tempo. Eu lembro que quando ele era diretor da Editora Vida, isso há uns 20 anos atrás, ou um pouco mais, ele fez um tour por vários países do mundo. Quando ele voltou de viagem, a gente conversando sobre a viagem, sobre a igreja, que ele tinha ido em vários lugares, e ele disse para mim, naquela oportunidade, que ele via claramente ele via as duas igrejas, em todos os lugares que ele foi. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Ele via claramente essas duas igrejas, em todos os lugares que ele foi. E o que eu vejo hoje é isso também. Né? Cada vez mais fica nítido que existe um grupo que se aproxima cada vez mais de Deus, onde há avivamento, onde há manifestação dos dons espirituais, onde há retorno. Eu tenho visto, a gente tem visto nos cultos, desde o começo da pandemia, mesmo quando ainda estava culto online lá no Belém, na sede, a quantidade grande de pessoas, sempre assim, cada culto, 5, 10 pessoas que se manifestam nas redes sociais
reconciliando, voltando para a igreja. Mas eu soube de casos de gente que não estava mais nem vendo os cultos online. Outro dia eu estava falando com um dirigente de uma igreja que ele foi visitar o irmão porque viu que o irmão não estava respondendo os telefonemas dele, não estava indo, vendo os cultos, participando dos cultos online, e ele foi falar com o irmão, e o irmão falou que em vez de ver culto online, agora ele estava enchendo a cara mesmo. Então, a gente tem essas duas reações. Tem gente que já estava numa linha de afastamento, de hipocrisia, e que aproveitou agora a ocasião que não precisava ir para a igreja para debandar de vez. E tem aqueles que, diante dos fatos, despertaram, acordaram, né? Então, nós temos esses dois lados. Nos Estados Unidos mesmo, bateu recorde a venda de Bíblias durante o período da pandemia. Há também notícia de muita gente voltando lá. Inclusive, lembraram até de uma mensagem profética do saudoso David Wilkerson, dizendo que haveria uma peste que iria matar muita gente nos Estados Unidos e que, nesse momento, Deus iria trazer muitos de volta para a igreja. Então, o que eu vejo aí é dos dois lados. Vai acontecer as duas coisas, não é uma coisa ou outra. Né? Alguns vão se despertar e outros vão debandar de vez. Mas me permita, desculpa, Ricardo, interromper aí, mas me permita, acontecerá o avivamento ou não? O avivamento é aquela coisa que todo mundo espera, que aquele hino da Batista na Lagoinha canta lá, nos quatro cantos dessa terra, e fala de um grande avivamento. É isso que fica na cabeça de muitas pessoas, porque alguns pregadores pregam sobre isso. Nós vamos viver o avivamento ou o esfriamento? Para mim, o último grande avivamento da igreja começou em 1906, que é o avivamento pentecostal. Esse é o último grande avivamento da igreja. E ele ainda está acontecendo em partes da África, da Ásia, mas esse é porque é o mais longo e o mais amplo de todos os avivamentos da história da igreja. Não vai vir outro além desse. Não vai vir outro além desse. Pastor Rubem, assim que acabar a pergunta, Tá certo. Assim que o eu penso, na verdade, entendi. Eu penso da seguinte maneira: o avivamento ele tem uma linha histórica em que ele aconteceu e vem acontecendo ainda. O problema é que o que nós entendemos sobre avivamento é o que as pessoas se acostumaram a acreditar que é avivamento. A gente acredita, ou a maioria acredita que avivamento é quando se tem um movimento que impacta uma cidade, em que você para uma cidade, sai todo mundo cantando ou orando, e algo parecido, como eu antigamente tinha, eu peguei muito ainda no Maracanã, no Morumbi, no Pacaembu, aqueles eventos grandiosos, em que todo mundo, naqueles 3, 4, 5 dias, uma semana, como teve a conferência pentecostal, no final dos anos 90, se eu não me engano, conferência mundial pentecostal das Assembleias de Deus, e a gente espera isso como avivamento, como se fosse um movimento em massa. Mas eu acredito que esse avivamento, isso, assim, no Brasil, eu creio que isso não aconteça mais. Eu até espero que venha acontecer, porque são festas bonitas. Mas esse não é um avivamento de verdade, que a Bíblia fala e que nós almejamos que tenha. O avivamento que eu entendo que pode acontecer agora, nesse momento, e a gente tem visto alguns testemunhos também desse sentido, é o avivamento de pessoas a se despertar para orar mais, a fazer culto no lar, coisa que não existia mais praticamente. Eu não vou ser hipócrita, aqui comigo também não é diferente. E durante a pandemia a gente passou, como está em casa, o que você vai fazer? Vamos fazer culto, vamos cantar. Ou como era fazia quando era criança, vamos brincar de cultinho, né?
As crianças voltaram a brincar de culto. Isso é muito bom. Então, esse avivamento, eu acho um avivamento saudável, e esse avivamento eu creio que tem acontecido. Mas também tem o outro lado. Aquela pessoa que, para ele, tanto faz como tanto fez. Aquele crente que reclamava e não tinha tempo de ir no culto. Aí agora ele tem a cara, né, de postar que não consegue ir na igreja, porque agora as igrejas estão fechadas, está proibido ir. Essa pessoa ela nunca teve avivamento e talvez não tenha. Porque, na verdade, ele é um religioso, mas ligado aos acontecimentos do mundo para ordenar a vida dele. E, lógico, o congregar é importante, o estar junto é importante, mas você, nessa pandemia, aproveitar para ler mais a Bíblia, orar mais, jejuar mais, fazer debates saudáveis com as pessoas, isso é avivamento também. O problema é a visão que a gente tem de avivamento. E isso eu creio, que esse avivamento que as pessoas estão esperando, de parar tudo, vamos reunir 1 milhão de... Não creio que vai acontecer isso, entendeu? Por conta dessa pandemia, por conta desse momento. Só lembrando aqui rapidinho, o pastor... o Caramuru falou do pastor Eudes, era um grande amigo do meu pai, praticamente cresceram junto no ministério, e tenho um carinho muito grande por ele, e eu tenho uma Bíblia guardada até hoje, que ele iria dar no aniversário do meu pai, no ano que meu pai faleceu, e ele falou: Rubem, como seu pai não está presente, eu quero deixar com você. Eu tenho essa Bíblia guardada até hoje. O pastor Eudes é um homem tremendo, um ensinador da palavra, que muitas vezes não é reconhecido pelo valor que ele tem na propagação do Evangelho. Verdade, isso é uma grande realidade. Amém, Ricardo. Pode, se quiser fazer mais alguma colocação, fique à vontade. Não, acho que ficou clara aí a posição dos pastores, e realmente vale esse ponto de atenção, né, que eles colocaram, né, da questão da expectativa e da realidade que vai acontecer, né, pessoas realmente partindo realmente para se dedicar mais à obra do Senhor, mas enquanto que outros, infelizmente, a gente sabe, acabam se aprofundando ainda mais no distanciamento, né, então realmente é essa realidade que eu concordo também que deve vir a acontecer. E aí eu só ressalto, aproveitando também, Ilhab, que todos vocês estão nos acompanhando... É o verdadeiro isolamento social, né? É o verdadeiro isolamento social, né? Na prática, um isolamento, um distanciamento, né? Só que às vezes é um isolamento não só social, mas é um isolamento de Deus, né? Que muitas vezes pode estar acontecendo, né? Infelizmente, né? Então, até os irmãos que estão nos acompanhando, os amigos que estão nos acompanhando aqui nessa live, eu reforço também o convite para que vocês participem, tragam seus comentários, se quiserem complementar alguma coisa, quiserem trazer alguma dúvida, enfim, aproveitem e participem aqui para que a gente possa fazer uma live bastante interativa aí com todos vocês que estão nos acompanhando aqui nessa noite. Eliabe, fica à vontade, pode dar sequência, e aí pode também apresentar a sua próxima pergunta aqui nessa noite. Eu vou só dar mais uma esticadinha nessa colocação do pastor Caramuru. Quando ele disse lá, contou a ilustração lá do irmão que no lugar de ir para a igreja é encher a cara, né? E infelizmente é isso. Enquanto uns estão preocupados com a sua vida espiritual, outros estão pouco se lixando. A realidade é essa, né? Então, assim, quem já estava com o pezinho lá fora, quem já estava afim de sair, foi a oportunidade de escapar. Entendeu? Às vezes você vai na casa de uma pessoa e você aproveita uma oportunidade ali, você está querendo ir embora, você aproveita uma oportunidade, a pessoa está querendo segurar mais, aproveita uma oportunidade para você ir embora. E logo. Então, a realidade que aconteceu com algumas pessoas foi isso. Se aproveitaram da pandemia, se aproveitaram do isolamento social e chegaram para o pastor, não deram satisfação e não vão voltar. A realidade é essa, não voltarão. Mas eu lembro muito daquela passagem de Elias, se eu não me engano, que ele achou que só ele que havia restado, e Deus falou: não, senhor, eu tenho ainda um pessoal aí que é crente, que é fervoroso, que estão escondidos, mas esses vão sair. Então é a mesma coisa.
Deus está à procura, como a palavra diz, dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, é a palavra de Deus se cumprindo e muitas pessoas que estão esperando Jesus voltar nesse momento, ele não vai voltar agora, porque agora é fácil, né? As pessoas já estão meio temerosas, estão preocupadas, estão se preparando, mas a Bíblia fala que ele vai vir como ladrão durante a noite. Quando ninguém espera, acabou a pandemia, acabou o gafanhoto, aí Jesus aparece para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe os irmãos aí. Muito bom. Tem a pergunta aqui da Rosimeire, aliás, a colocação, né? Acredito que vai haver um grande ajuntamento e não um avivamento. Bom, Rosimeire, eu também tenho minhas dúvidas quanto a isso, porque eu acredito que Deus está à procura de qualidade, não quantidade. O que pode acontecer, eu não sei se os pastores vão concordar comigo, é um inchamento, né? A igreja inchar, né? Porque está vindo aí, meus irmãos, escute o que eu acredito, está vindo aí o movimento homossexual para aderir a algumas igrejas, e algumas igrejas estão abrindo portas, então por isso que eu acho que vai inchar o negócio, vai ter volume, mas não vai ter Deus, é o que eu acredito. Não sei se os irmãos, se os pastores aí, eles concordam com essa minha colocação. Não, tudo indica que nós estamos, como eu falei, a gente está mudando o nível do início do fim aí, e a gente vê um grande movimento para a união das religiões. Hoje mesmo, eu estava vendo uns 2 vídeos, porque o governo turco deve, essa semana agora, tornar mesquita novamente a Basílica de Hagia Sofia, lá em Istambul, que o governo turco havia transformado em museu, né? E estava todo mundo criticando o Papa, porque o Papa está quieto. Ontem ele timidamente disse que estava pensando na Basílica de Santa Sofia e estava muito triste, mas ele está com um movimento muito forte de aproximação com os muçulmanos, e o que a gente vê é isso, quer dizer, é uma linha aí, o irmão falou aí do movimento homossexual, mas não é só o movimento homossexual, não, é um movimento amplo de união das igrejas. Isso formando já o anticristo, né? Que vai reforçar agora, porque ajuntamento não vai poder ter mais por causa do distanciamento social. É verdade. Vamos para a próxima pergunta. Tá rendendo essa aí. Exato. Só rapidinho, Moiliabe. Moiliabe. Pode falar. Na verdade, eu entendo que tudo isso está orquestrado. Existe uma grande perseguição aos cristãos. Eu fiz uma publicação há mais ou menos umas 2 semanas, que já morreram esse ano, nós estamos falando de 2020, mais cristãos perseguidos no mundo do que de Covid no mundo inteiro. Você consegue acreditar nisso? Assassinado, Sim. Queimado, crucificado. Aí agora eu te pergunto, teve agora, quando eu falo cristão, você inclui também a contagem é feita por quem se considera cristão. Mas não importa, a perseguição são aos cristãos. Agora você imagina se tivesse teve agora na Nigéria um massacre horrível, que saíam mais de 200 caixões de uma igreja só, que foram metralhados por um grupo extremista ligado ao islamismo, e não teve uma nota na mídia tradicional, na mídia grande. Eu fico imaginando, o senhor falou sobre os homossexuais, eu fico imaginando se fosse um massacre, não precisa nem ser de 200, não, de 2, uma boate gay ou que fosse, estaria em tudo quanto é manchete. Isso também não nos deve surpreender, a mídia fazer pouco caso disso e não ligar,
porque realmente não se importam. Porque quem comanda essa imprensa são pessoas ligadas a satanistas, são pessoas ligadas aos grupos que não querem nada a ver com a gente. Essa é a realidade. Então, essa perseguição também faz parte do início, do fim, do princípio de fim que a gente falou na primeira pergunta. Então, a gente não deve se surpreender, mas denunciar. A denúncia, ela faz parte. Nós não podemos nos calar também e pensar, não, a igreja, isso vai acontecer. Não, vai acontecer. Mas enquanto nós estivermos aqui com liberdade, tem que ser denunciado. Está acontecendo também agora em Angola, uma perseguição a pastores brasileiros em Angola. E por ser a maioria que estão sendo perseguidos são pastores da Igreja Universal, que tem inúmera divergência. Mas eu não posso me calar e achar que é normal um pastor numa igreja, só porque ele é brasileiro, morto em outro país. E o Itamaraty, ou quem cuida disso, não fala nada. A mídia não fala nada. Então isso é muito sério e a gente precisa ficar atento da Turquia. Lá eu não vou afirmar com certeza, mas lá igrejas católicas têm horário específico para celebrar as missas. E as poucas igrejas evangélicas que tem, a mesma coisa. Então o caso é muito sério, a gente precisa falar sobre isso, denunciar isso, porque não pense que não vai chegar aqui não, vai chegar também. Já chegou. Né? Já chegou. O que teve de pastor preso, igreja presa, dessa pandemia aí é coisa terrível. E com tudo isso a gente fica... Tem um amigo meu que pastoreia uma igreja no interior de Minas. Ele precisou fazer culto com os irmãos na roça. Sair da cidade para fazer na roça, porque ele era proibido de fazer o culto, e ele quase foi preso porque ele estava com a esposa orando dentro da igreja, só os dois, com a igreja fechada. E perseguição é mais um, né, pastores, dos sinais ali que são descritos. Foi o que eu falei. Exatamente, que vão anteceder a volta do Senhor, né, a volta de Jesus, e, consequentemente, o arrebatamento e o início da grande tribulação. Então, de fato, né, são coisas que estão acontecendo que a mídia não divulga, como o pastor Rubem colocou bem ali, mas que a gente que conhece a palavra, a gente já vai identificando e percebe, né, que são sinais, são coisas que já foram escritas ali para que quem tem esse conhecimento possa reconhecer como sinais claros da volta do Senhor e de um período terrível que vai se iniciar, que é o período da grande tribulação, né? Sem dúvida. E tem um outro fato que foi recentemente aí, falou-se um pouco, mas pouco, muito pouco, é a tentativa que o Tribunal Superior Eleitoral está querendo para inviabilizar as candidaturas religiosas e permitir a cassação de candidaturas que sejam enviadas por igreja. Isso já é uma forma de você podar a força político-eleitoral das igrejas para aprovar o que quiserem no Congresso. Sem sombra de dúvida. Eu tenho vocês devem ter ouvido falar, eu tenho um primo que é deputado federal, e a perseguição é muito grande. E parece que é uma coisa, não, é normal. Não, não é. Eles fazem de tudo para brecar, para tentar impedir. Como você não vai ter... É interessante que quando tem um escândalo, e eu acho que tem que ser punido mesmo, não interessa se é católico, espírita, evangélico, crente, pastor ou não, tem que se punir. Mas parece que os outros deputados não têm religião, né? Só tem religião que é evangélico, porque vem na manchete o pastor, o crente, o membro da igreja... E não, os outros parece que não tem, eles são todos ateus, não creem em nada. Então, por aí você já vê uma perseguição velada também, né? Mas é aquilo, a gente tem que denunciar, tem que posicionar. Isso é que eu entendo. Amém, meus irmãos. Está muito boa a conversa aqui, a audiência também, que Deus abençoe os irmãos que estão aí nos acompanhando. Estamos sendo acompanhados agora também pela Espanha. Deus abençoe a todos. E eu vou pedir para você, compartilhe essa live para que outras pessoas possam ser abençoadas e que a nossa audiência suba ainda mais, né? Estamos aqui com o pastor Caramuru, conhecedor aí, mestre aí, comentarista
das revistas, né? Comenta sempre aí as revistas da Escola Bíblica Dominical, é professor da Escola Bíblica Dominical. Pastor Rubem também, que é conhecedor da palavra, prega a palavra também. Quem não conhece, não sabe, o pastor Rubem de Paula é sobrinho do Osés de Paula, não é isso, pastor? Correto. Amém. Vamos lá, então, para a próxima pergunta aqui, ó. Essa aqui acredito também que vai pegar fogo. Qual comportamento podemos esperar da igreja pós-pandemia? Pastor Caramuru, o que o senhor acha? Qual o comportamento dos crentes após essa pandemia aí? Eu ainda eu tenho pensado um pouco sobre isso. Esse novo normal que estão querendo impor para nós, né? Essa ideia de que vai vir um novo normal, porque esse controle que eles obtiveram agora, eles não vão querer abrir mão de jeito nenhum. Então, eu acho que vai ser, eles estão querendo fazer uma operação comportamental, mantendo o isolamento, tentando evitar as festas, aglomerações. Não sei se vai ter muito resultado em termos de Brasil, de povo latino. Não tenho muita fé, né, no sucesso dessa tentativa de modificação. Mas, de qualquer maneira, em termos de igreja, vamos ter que repensar a própria liturgia do culto. E uma outra coisa é que a igreja, e isso eu acho que vai ser, que também é irreversível, é a igreja passar a ter mais cuidado com essa parte de redes sociais. O culto, eu gostei muito do pastor Netinho, né, o neto do pastor Wellington, que ele disse que tinha o culto presencial antes da pandemia. Aí, com o começo da pandemia, nós tivemos o culto online. E daqui para frente, agora a gente vai ter culto híbrido, porque não tem mais como voltar ao culto meramente presencial do passado. Então, a gente vai ter que saber trabalhar aí, a gente vai ter uma quantidade de crentes online, você vai ter que ter uma série de atividades também via rede social, como essa live aqui, isso aqui vai ficar. Né? Então, eu acho que a igreja ela vai ter que se adaptar a esses novos tempos que vão ser imprimidos. E aí, repensar a evangelização, a liturgia, como a gente teve que repensar a participação de ceia, como vai ser batismo, vai ter que ter essas modificações. Isso não vai ter como fugir, não. Pastor Rubens, só um minuto. Essa ideia que você colocou é muito importante, porque, como já foi até falado aqui no começo da live, a gente não tinha esse costume de fazer esse debate aqui, jamais. E nós não estamos falando de 10 anos atrás, nós estamos falando de 1 ano atrás, talvez 6 meses. Jamais que a igreja pensaria em fazer um debate, tratar algum assunto pelas redes sociais. Hoje, o Facebook teve que diminuir o acesso. Por quê? Porque a igreja foi toda para o Facebook. Os cultos todos transmitidos pelo Facebook. Então, tomou uma proporção tão grande que eles tiveram que reduzir o acesso das pessoas para os conteúdos evangélicos, e isso tem incomodado o mundo, né? Isso tem incomodado o mundo, e essa também é uma forma de evangelização. Então, nós não podemos mais ficar com uma cabeça lá atrás. A igreja não pode, os pastores não podem mais ficar com a mente fechada não vou falar nem 5 anos, eu vou falar de 6 meses atrás. Então, esse novo que nós iremos daqui para frente traçar,
nós temos que saber trabalhar muito bem também nas redes sociais. Então, a igreja agora também precisa estar presente nas redes sociais. Por exemplo, está nos assistindo agora a irmã Karina, que ela é do Japão, e ela acompanha os nossos cultos lá do Japão. E retornou também, voltou para Jesus através de um culto online. Então, essa talvez seja uma nova ferramenta de trabalho para a evangelização da igreja. Pastor Rubem. Então, na verdade, eu costumo dizer que talvez o cristianismo vindo de Lutero, com a reforma, ele talvez seja, eu não gosto de usar essa expressão segmento religioso, até porque nós não nos consideramos uma religião, não para como tipo de informação, talvez seja esse segmento religioso mais adaptável ao tempo atual. Eu sempre uso uma frase que a única coisa que a Bíblia não se adapta é com o pecado. Isso não tem adaptação na Bíblia. Mas aos tempos, a Bíblia, ela só não tem adaptação com o pecado. Então, se você for pegar a linha da história, o próprio Lutero, Martim Lutero, ele foi um revolucionário. Ele usou uma rede social, que na época era o quê? Era levar a palavra para todos. De que maneira? Colocando, pregando nas portas das igrejas o que ele queria falar, a mensagem que ele queria dizer. Porque para você ouvir a palavra na época, você tinha que ir na igreja. E ele pega e vem e muda esse quadro. Foi uma revolução. Muitos, na época, chamaram de herege e tudo mais, foi considerado um herege. O tempo se passa e nós temos a Bíblia, era em papiro. Depois ela começou a ser em papel. Até um tempo atrás, eu não gosto de usar tablet. Na mensagem, não me adaptei, não tenho nada contra. Uma vez que eu usei, uma irmã perguntou assim, pastor, você não acha que é pecado? Você não está pregando sem Bíblia? Eu falei, não, mas a Bíblia está aqui. Ele falou assim, mas Bíblia de verdade é de papel. Eu falei, irmão, então se for ver de verdade, tinha que pegar os originais em papiro, e nem a de papel vai servir, porque isso aqui é tecnologia. Eu creio que um dia nem o tablet vai ser, você vai clicar um dispositivo e ela vai aparecer na tua frente uma tela virtual. Então, eu sempre uso essa frase. O evangelho, ele só não se adapta com o pecado. Mas as tecnologias, aos momentos, ele vai se adaptar. E eu estava lembrando aqui agora, tem um jogador de futebol chamado Alex. Ele jogava no Santos e ele foi jogar no Chelsea. E eu fui ministrar numa igreja que ele congregava, ali em Registro, no Vale do Ribeiro, interior de São Paulo. E era uma Santa Ceia. E eu fiquei admirado com aquilo e dentro de mim, e na época, com a visão que eu tinha na época, eu falei, isso é um absurdo. Como que pode? Ele está participando de uma ceia e era uma pastora na igreja e ela está abençoando essa aqui, ele está participando lá. Isso foi em 2009, 2010, uma coisa assim. Aí hoje a nossa igreja faz o drive, né? Você vai lá, pega o cálice, pega o pão e participa da Santa Ceia em casa. Então, o evangelho ele se adapta. Ele se adapta com tudo, com a tecnologia. Ele só não se adapta com o pecado. Aí, enquanto o pastor Caramuru estava dizendo, eu anotei aqui algumas coisas que eu achei interessante. Você pode ter Santa Ceia virtual, não tem problema. Você pode ter culto virtual. Batismo, talvez você pode até questionar, desde que tenha um pastor presente sendo transmitido para todo mundo. Casamento virtual eu vi também nesse período agora. Eu vi a paz do Senhor virtual, estenda sua mão aí na câmera, pega todo mundo agora. Eu vi também acampamento virtual. Eu fiquei pensando, você pode ter tudo virtual. A única coisa que você pode ter certeza é que não vai ter céu virtual. O céu é real e eu quero ele presencial. Isso não tem como você ver. Mas Pastor Rubem, que até nessa... O batismo virtual, eu vi. Só não viu... Teve um batismo que o pastor mandou o cidadão pegar o DDC com ele lá, e ele batizou virtualmente. A canequinha? Uma jarra, era uma jarra. Pastor Rubem, até aproveitando a tua fala, de fato eu concordo plenamente. Nem tinha uma banheira em casa, pô. E se a gente for ver, né? Pois é, era uma e se a gente for ver, né?
E se a gente for ver até a reforma, uma das coisas que ela trouxe também foi a questão da tradução, né? De tornar, uma das heranças da reforma foi a tradução, para que tornasse acessível ao povo, né? Então, também, se a gente for ver, né, a gente está reconhecendo nesse momento também a questão do ambiente virtual, de poder trazer uma live dessa, às vezes trazer um ensinamento adicional. Ali são mais ferramentas, né? São mais instrumentos que estão à nossa disposição, que talvez nós, como igreja, a gente talvez não estava tão atento a isso, né? Mas agora a gente percebeu que a gente consegue utilizar, e com isso a gente consegue levar mais a palavra do Senhor, a gente consegue trazer ensinamentos, trazer um estudo, enfim, usar dessas ferramentas, né, para que a gente possa ampliar o alcance do Evangelho, ampliar o estudo da palavra do Senhor. Então, é um lado positivo aí, né, que pelo menos que essa pandemia trouxe aí, e que está fazendo com que a igreja comece a reconhecer a importância dessas ferramentas, né, desses instrumentos, que até então talvez a gente não se dava conta tanto, né? E eu vou além ainda, hein? Não é que a gente não se dava Exatamente. conta. É um momento novo e tudo que é novo... Não é que a gente não se dava conta. Quem se dava conta? E a Sim, como eu ia dizendo, é um momento novo e de adaptação. Eu creio que a gente ainda vai muito, mas eu creio que os acertos estão sendo maiores do que os erros. E os erros, as próprias pessoas vão filtrando isso. Ontem eu ministrei, na parte da manhã, numa congregação nossa, né? Ali na Vila Carolina, até mandar um abraço, pastor Anderson. E eu fiquei admirado da estrutura que ele tem lá, possui de transmissão do culto. E ele já faz isso há muito tempo. Com câmeras profissionais, sala de edição, de corte, tudo ao vivo. Quem está assistindo, você pensa que está num programa de televisão. Por quê? E uma congregação. Só que eles se adaptaram, saíram na frente. Quando chegou agora os cultos online, eles já estavam na frente há muito tempo. Não gosto de outro. Vamos falar da nossa, daqui eu sou. Eu acho que nesse ponto a gente está aprendendo muito agora. Está se aprendendo muito. E tem que pegar esse momento para adaptar e aplicar a melhor fórmula. Amém. Vamos então para a participação aqui dos telespectadores. Ricardo, leia aí a participação da Karina. A Karina, ela trouxe um comentário aqui para a gente, pastores, que ela diz assim, ó: estamos vivendo em uma sociedade extremamente hipócrita, onde tanto se fala em respeito e o que mais fazem é disseminar o ódio e a intolerância, seja ela religiosa, política. Infelizmente, nós cristãos somos os mais perseguidos desde sempre. E o Eliel também, Deus abençoe Eliel Quaresma, ele diz assim: irmãos, a mudança é real. Todos nós migramos para a internet. Imagino que está sendo uma revolução, como deve ter sido o microfone e a caixa de som, e em algum momento foi na história das igrejas, né? A mudança como aconteceu lá, por exemplo, os irmãos que já ouviram o testemunho do Luiz de Carvalho, sabe que ele é de uma época que você não podia ter bateria na igreja, você não podia ter guitarra na igreja. Então, isso, para a época, foi uma revolução e trouxe um escândalo. Não que a internet esteja trazendo esse impacto todo, mas para alguns, talvez, ainda seja algo diferente. Algumas pessoas não queiram concordar muito com essa ideia, né? Essa nova ideia aí. E a Rosimeire, ela diz assim: pois é, com tantas facilidades, ainda assim o povo está correndo das igrejas, ou seja, estão correndo de Deus. Aí a participação dos nossos telespectadores, das pessoas que estão aí nos acompanhando pela live. Faça como a nossa irmã Meire, como o Eliel e como a Karina, participe também. Deixe aí a sua colocação, a sua pergunta, e na medida do possível nós vamos lendo aqui e respondendo para você. Tá bom? Que Deus abençoe. Aproveita, compartilha aí essa live. Podemos ir para a próxima pergunta? Sim, vamos aqui. Sobre essa...
Só rapidinho, sobre essa questão da tecnologia, eu me lembro que meu pai, ele foi pastor em muitas igrejas do interior de Goiás, Grosso, pastor Dias, não sei se o pastor Caramuru chegou a conhecer, o Badia de Paula, ele era pastor de Atibaia, a última igreja, ele já é falecido. Eu me lembro que meu pai, quando ele assumiu a igreja de Nova Chavantina, lá no Mato Grosso, ele vindo do Rio de Janeiro, mais avançado, né, de propagar o evangelho, e ele levou um equipamento com 4 cornetas de som e colocou na torre da igreja, porque as igrejas antigamente todas tinham aquela torrezinha, né? E aquilo foi uma revolução na cidade, porque só quem tinha isso era a rádio de transmissão da cidade. A rádio da cidade era assim, ela tinha várias caixinhas nos postes da cidade, e a igreja chegou tendo um programa próprio. É algo assim, muito moderno na época, e foi um momento de propagação. Então, como o nosso irmão falou, é uma adaptação e temos que seguir em frente. Só mandar um abraço aqui para o meu primo, Pierre. Ele está lá no Espírito Santo, está ligadinho aqui com a gente. Ele não é evangélico, mas manda um abraço aí para ele. Deus abençoe sua vida, Pierre. Amém. Um abraço aí para o Espírito Santo, o Pierre. Que Deus abençoe a todos aí que estão nos assistindo. Ricardo, faça a colocação da Karina aí, se você puder ler, e depois aí você já faz a sua pergunta. Vamos lá. Até a Karina, ela está até comentando aqui, pastores, ela está concordando aqui, ela diz assim, é verdade, se não fosse o culto online, eu talvez não teria voltado para Jesus. Foi uma bênção na minha vida. Desde o primeiro culto até agora, grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. E aí, só reforçando, a Karina, essa irmã que o Eliabe tinha comentado agora há pouco, que ela retornou para Jesus, e foi através de um culto online. Ela está, inclusive, fora do país, ela está lá no Japão, e ela voltou através desse culto online, e ela tem acompanhado todos os cultos, inclusive a gente sempre tem acompanhado a presença dela, que tem dado a paz do Senhor para ela. Então, realmente, né, talvez se não fosse tudo isso, se não fosse o culto online como uma ferramenta, igual ela mesma falou aqui, talvez ela não teria voltado para Jesus, né? Então, ela concordando aqui com a nossa fala e com o lado, com o olhar que a igreja precisa ter também para essa ferramenta aí que é tão importante agora, né? E, pastores, eu vou aproveitar aqui também, já para trazer mais uma pergunta aqui para os senhores, que é a seguinte: a gente sabe aí que várias mudanças podem acontecer, já estão acontecendo, né, a partir dessa pandemia, e uma dúvida que a gente quer trazer aqui, eu ouvi a opinião dos senhores, é em relação à questão de missões, trabalho de missões e evangelismo, de uma forma geral, né? Os senhores creem que, a partir dessa pandemia, vai haver um maior foco por parte da igreja em relação a essa área, a área de evangelismo, a área de missões, ou não? Vocês entendem que deve acontecer alguma mudança nesse sentido para essa área em específico ou não? Como é que vocês veem esse ponto? Pastor Rubem, fala primeiro aí, porque senão só eu falo primeiro. Pastor Rubem, fala primeiro aí, porque senão só eu. Só voltando um pouquinho, é bom, claro, que isso fica armazenado. Muitas pessoas assistem depois. Você vê o número de visualizações agora, ao vivo, mas depois, no decorrer do tempo, isso vai aumentando. Essa mensagem vai ficar aí. E já emendando com a questão de missões, é dentro disso também. Eu creio que esse foco de missões ele vem sendo despertado. Eu sou um apaixonado por trabalhos missionários, por missões, contribuição para a missão. A última vez que eu vi um dado sobre valor de contribuição para a missão, tem mais ou menos uns 10 anos que eu vi isso, que a média de que nós evangélicos no Brasil, isso de todos, não só a Assembleia, Batista, Presbiteriana, todos evangélicos, a média que nós contribuímos com missões durante um ano inteiro é o valor de uma latinha de Coca-Cola. Uma latinha de Coca-Cola custa o quê? R$3? R$5? Eu não tenho ideia. Isso é um valor médio anual. Alguns outros menos é a média. O que eu quero dizer com isso? Isso não é uma coisa que é trabalhada dentro da gente. A gente não é trabalhado a valorizar missão. Esse atrás eu fui ministrar numa igreja
e o pastor estava dando um relatório e falando sobre o corte de custos, né, da igreja. E, pasmem, entrou no de custo da igreja o investimento em missão, a contribuição que se manda para os missionários. Então, enquanto você está vendo o despertamento, principalmente nas redes sociais, fisicamente, está diminuindo. Missões não é custo. Primeiro já começa por aí. Missão é investimento. Tá entendendo? Se tem uma ordenança que a igreja tem que cumprir, que eu, como igreja, preciso cumprir, é fazer missões. Seja evangelizando, seja distribuindo, eu preciso e devo fazer missões. Isso é uma ordenança. Com a pandemia, eu creio que tem os dois lados. Como eu acabei de falar, tem aqueles que não, isso é um custo, vamos cortar. Enquanto não voltar ao normal, não vai enviar a contribuição. E, por outro lado, tem pessoas que estão se despertando mais para isso, contribuindo, fazendo divulgação nas redes sociais. Tudo tem seu lado. Então, eu entendo que é um momento que a gente tem que aproveitar para fazer essa divulgação. Eu sempre costumo dizer, se todo dia eu mandar nos grupos que eu participo, e alguns não são todos de crentes, tem grupos que eu participo que são evangélicos e não evangélicos. Se eu mandar, que nem eu mando outras coisas sobre política, sobre esportes, se eu mandar uma mensagem evangelística naquele grupo, é uma forma de fazer missão, mas a gente, infelizmente, não faz. Se alguém entrar no meu grupo falando mal do meu, a gente sempre deixa para depois. Fala lá, professor. Eu também sou do mesmo entendimento do pastor Rubem. Eu acho que é aquela história da que a gente falou dos dois lados, né? Eu acho que muita gente se despertou e com essa pandemia até entrou nas redes sociais, começou a compartilhar as lives, compartilhar mensagens com amigos não crentes, com pessoas conhecidas, até mesmo com a doença mesmo, né? Quem não teve alguém que não é evangélico, que teve familiar que estava doente, que pediu oração, ou a gente acaba até falando de Jesus para essas pessoas para consolá-las, quando até os entes queridos falecem. Então, houve esse lado, e até com o distanciamento aí pela internet, até tirou um pouco da inibição de alguns, e enfim, permitiu isso. E eu espero que isso continue, que as pessoas tenham esta conscientização, né? E que eu tenho acompanhado nos cultos online aí, a gente tem visto as pessoas compartilhando, eu mesmo compartilhando com pessoas e tal. Então, coisas que não fazíamos antes, né? Então, eu acho que tem esse lado. E tem que rever isso. Agora também tem aquele lado que o pastor Rubem falou, que é justamente nesse momento que muitos aí estão no corte de custos, deixando muitos missionários aí à mercê da providência divina, o que é muito triste, e muitos deles em lugares, como disse o pastor Rubem, onde a perseguição tem aumentado grandemente. Então, precisamos orar e pedir a Deus para que toque no coração dessas pessoas, para que elas vejam, tenham esta visão, essa noção de urgência. Porque quando a gente fala em princípio das dores, a gente tem que lembrar que é a urgência, né? Jesus está às portas, e isso exige de nós mais empenho ainda na evangelização. Quer complementar alguma coisa, Ricardo? Não, acho que tá ótimo, Eliabe. Pode seguir? Já pode trazer aqui a próxima pergunta. Tá, vamos lá. A próxima pergunta aqui, então, eu vou passar aqui para o pastor Rubem. Qual a principal mensagem Deus está nos trazendo com essa pandemia? Qual que é a sua opinião? Tem alguma mensagem que Deus está tentando passar? E qual seria essa mensagem? Então, esse é um grande dilema. A gente sempre tem, quando tem um acontecimento trágico, algo
que vem impactar toda a humanidade. Primeiro é de quem é a culpa. Se Deus ele é um Deus irado ou um Deus misericordioso. Eu sempre entendo que a providência divina, ele se manifesta em vários momentos na Bíblia como forma também de correção do homem. A providência divina, a ira divina, melhor dizendo, ela se manifesta em vários momentos na Bíblia. Você vai ver como na Arca de Noé era uma forma de Deus também corrigir o homem. Você vai ver em Sodoma e Gomorra, em várias situações. Então, cria-se a teoria de vezes misericórdia. Se Deus é tão irado, se ele se ira tanto para ponto de mandar uma pandemia, então nós estamos todos perdidos. E tem aqueles que pensam, já que tem uma misericórdia, se ele é misericordioso, então vamos deixar o barco rolar, que todo mundo vai se salvar. Não é bem assim. Eu gosto muito de uma expressão de Abacuque, quando ele ora, quando está chegando a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, e ele pede a Deus, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E eu creio que em Abacuque 3:2 ele fala sobre isso, quando fala sobre o avivamento que está chegando. Olha aí o avivamento de novo, né? No momento que está tendo a destruição, muita gente espera avivamento. Ele pede avivamento, aviva a tua obra. E ele completa dizendo que na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então é nesse momento. Vamos pegar da teoria dos que acham que a ira de Deus está se manifestando. Vamos pegar a teoria. O que Abacuque fala? Vamos orar então, vamos pedir para Deus, no momento da ira dele, lembrar que ele também é um Deus misericordioso. Então, é um momento ímpar, é um momento em que a gente precisa aprender e disso tudo para poder tentar tirar o melhor. Com concernente, especificamente, a nossa escola bíblica, ela precisava mais disso aqui que nós estamos fazendo. Envolver as pessoas a participar, tirar dúvida. Não pode ser simplesmente uma aula de uma pessoa falando e todo mundo escutando. Tem que ter participação. Eu louvo a Deus que na minha classe, na igreja que eu congrego na nossa sede aqui em Guarulhos, na classe dos obreiros, eu falo para você, a nossa classe é abençoada, tem participação, tem um debate saudável. E com isso agora, eu acho que tem esse aprendizado. Eu tenho acompanhado algumas transmissões e ficou aquilo de só um falar. Mas o aprendizado para a nossa escola fica isso. A gente entender esse momento, falar sobre esse momento, as nossas lições futuras, vir falando sobre isso, debatendo sobre isso, sobre esse momento que nós estamos vivendo, essa dualidade de ira e misericórdia. O que é isso? E nós estamos vivendo um momento muito tranquilo, né? Parece que estava muito tranquila a igreja, e Deus tem um jeitinho dele. Eu gosto daquela expressão que os antigos falavam, de quando o carro está apertado, né? O que eles falam? Na primeira lombada, tudo se ajeita, né? Verdade? Então vamos dizer, na primeira pandemia, nós vamos aprender muita coisa com esse momento. Sem dúvida. Eu também aqui, eu vejo assim, ontem mesmo eu estava falando disso, por causa da lição da escola dominical, eu falei sobre essa parte aí do Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Essa tensão, né, que existe entre a ira e a misericórdia na ação de Deus. Agora, eu acho que a principal mensagem que Deus trouxe, como disse o pastor Rubem, nós estávamos muito acomodados na rotina, no automatismo. Aí as pessoas parece que tiveram um choque de realidade. Primeiro, as pessoas lembraram que morrem. Não é verdade? Todo mundo estava esquecendo que morre. Né? E veja que a letalidade do Covid-19 não é tão alta assim. É pequena, perto de outras doenças. A minha irmã, ela é médica, cardiologista. E ela, todo dia, ela agora atende lá no convênio, que ela trabalha, lá no plano de saúde que ela trabalha, ela está na telemedicina, todo dia de manhã ela tem que mandar 2, 3 velhinhos que estão infartando em casa para ir para o hospital, porque eles estão com medo de ir para o hospital para morrer de Covid. Aí ela fala, se o senhor não for, o senhor já está infartando, vai morrer do coração em casa.
E aumentou, inclusive, o número de mortes por infarto agora por causa disso. Né? As pessoas têm medo de morrer. Então, a gente começa a lembrar que as coisas dessa vida são passageiras, que você tem que estar em ordem com Deus, que a eternidade espera. E aí as pessoas começam a refletir. Muitos estão voltando para Jesus por causa disso. Estavam tão envolvidas nas coisas e, de repente, o mundo caiu, o chão sumiu, o que era certo, tranquilo, desapareceu, a fonte de sobrevivência sumiu, você ficou na dependência de Deus. Como é que as coisas acontecem, né? Então, realmente, as pessoas perceberam que precisam de Deus. Eu acho que foi a maior mensagem que Deus trouxe. É que tudo aqui é passageiro e pode ser modificado de uma hora para outra. Que não há certezas neste mundo, a não ser quem está debaixo da mão de Deus. É verdade, pastores. Pastor Caramuru, Sim. Tem aqui no Salmo 19, o versículo 71 e 72. Olha aqui, exatamente o que o senhor está falando. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse, mais preciosa é para mim a lei da tua boca do que milhares de moedas de ouro ou de prata. Quer dizer, a gente aprende muito mais na aflição do que na bonança. E eu tenho uma experiência pessoal minha. Eu tinha um problema que estava já há 19 anos para ser resolvido. E que era o meu afastamento no judiciário. Quando veio a pandemia, eu virei para minha esposa e falei, mais um ano que não vai resolver nada. Porque estava 2 anos para ser julgado meu caso em Brasília, sem pandemia, e não entrava na pauta. Eu falei, com pandemia, agora que não vai mesmo. Pois a primeira sessão remota do Conselho Nacional de Justiça puseram o meu caso e eu já estou trabalhando. Aí eu entendi a mensagem. O Senhor falou, você acha que entende das coisas, mas quem está no controle das coisas sou eu. É isso. Você acha que... É verdade. E certamente Deus faz a gente ser despertado Glória a Deus, também, né? De poder enxergar essa realidade que ele tá no controle, né? De tudo, né? Tanto é que, se a gente for ver, né? Até então, como é que a humanidade talvez não conseguiria imaginar que um vírus, algo do qual a gente não consegue nem enxergar, né? Não é visível, apenas microscopicamente ele é, mas que um vírus, algo que a gente não consegue enxergar, pudesse abalar todas as estruturas desse mundo, né? Então, por isso que a gente está vendo tantas notícias e tanto desespero, tanto terror, muitas vezes, na mídia em relação ao sistema de saúde, ao sistema econômico, político, enfim. E isso nos mostra realmente que toda a estrutura humana, ela pode ser simplesmente destruída, aniquilada, mas que tudo isso que está aqui é realmente passageiro, né? Quem está no controle de tudo, de toda a situação, é Deus, né? E é o nosso Deus que pode controlar tudo. Qualquer sistema, tudo aquilo que até então a humanidade tinha como algo estruturado, definitivo, tal, foi por terra, né? Diante de um vírus o qual a gente não consegue nem enxergar, né? Não é nem visível, né? Um vírus o qual a gente não consegue nem enxergar. Que nós... Exatamente. É um momento que colocou as pessoas no seu devido lugar. O que nós precisamos entender como crentes é que o nosso Deus não está restrito à pandemia e nem qualquer outra coisa que aconteça aí. Eu também fui abençoado e Deus abriu uma porta de emprego no meio da pandemia. E com salário que talvez fora da pandemia eu não receberia. Então não teve redução de salário. O salário que eu recebi, a porta que Deus abriu foi com um salário que não teve redução. Então é isso que nós precisamos crer,
que o Deus que nós servimos, ele nos abençoa em qualquer momento, em qualquer circunstância. O problema maior do cristão hoje é que nós estamos restritos aos eventos do momento. Aquilo que está acontecendo no momento da nossa vida, às vezes, não só na pandemia, às vezes no momento de morte, da perda de alguém, às vezes num momento turbulento da nossa vida, nós achamos que Deus, ele não tem força para nos abençoar e que nós não vamos sair daquela situação. Mas é o contrário. Quando o povo de Israel estava lá no deserto, vivendo numa situação desfavorável, Deus mandou o maná, Deus mandou as cordonizes, Deus fez com que o calçado deles e as roupas crescessem e não se acabassem. Então, o mesmo Deus que operou no passado é o Deus que opera agora, é o Deus que está presente nas nossas vidas, é o Deus que traz a solução para os nossos problemas. Então, nesse momento, a igreja precisa colocar, em primeiro lugar, a sua fé em ação. Por quê? Porque nós não estamos condicionados a nada neste mundo. A nada. Até porque o nosso lugar não é aqui. Deus preparou um outro lugar, as mansões celestiais para nós. A nossa estadia por aqui é passageira. Então, pastor Caramuru, como o senhor trouxe aí, colocou, foi bem proveitoso a sua colocação, que o senhor talvez estava esperando há muito tempo acontecer, a bênção chegar, e a bênção não chegou no momento favorável, chegou no momento desfavorável. Talvez alguém falaria até que não poderia acontecer, porque o fórum não está funcionando, não está tendo audiência, mas Deus é o Deus que vai lá, puxa a sua, como é que fala aí no judicial aí, na sua ficha lá, coloca lá na frente lá e fala para o juiz, julgue essa causa aqui, porque essa causa aqui é diferente, essa causa aqui é do meu servo e chegou a hora dele ser abençoado. É isso que Deus faz, irmãos. A causa aqui é do meu servo e chegou a hora dele ser abençoado. Ele quase falou capivara, pastor Caramuru. Capivara, mas é mesmo. Era mesmo, aquilo ali estava capivara. 2 grandes. Era mesmo, aquilo ali estava 2 grandes. Mas é verdade, é a Amém, forma graças a Deus. Deus trabalha, né? Deus Isso é não muito bom. Eu tenho vivido momentos... Deus trabalha, né? Deus não depende. Pode falar, pastor Rubem. Eu tenho vivido momentos de pura dependência nesse período. E Deus tem cuidado nesse período agora. Eu vivo para a obra, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Eu vivo para a obra. E com as igrejas fechadas, ficou complicado. Graças a Deus, minha esposa continuou no trabalho dela. E Deus mantendo, surpreendendo nesse período. Dificuldade, todo mundo tem. Mas Deus vem guardando. E quando você menos espera, acontece algo. Hoje mesmo eu estava conversando com o meu cunhado, e eu falei, rapaz, é impressionante o que Deus tem feito. Talvez você não come exatamente aquilo que você quer, não bebe exatamente aquilo que você gostaria, os filhos também, mas não falta. Deus provém. E esse é um momento que tem sido um momento de aprendizado para muita gente, nesse sentido, do cuidado que Deus tem. E ele cuida até dos mínimos detalhes. Eu sou prova disso. Deixa eu contar mais um testemunho aqui. Eu fui entregar a ceia juntamente com o nosso pastor. E quando eu cheguei na casa da irmã, ela falou assim, pastor, tá aqui o dízimo. Eu sei que tem gente que não acredita no dízimo, mas eu vou falar. Tá aqui o dízimo, pastor. As 2 casas são alugadas. E uma delas aconteceu o seguinte: as 2 vizinhas, elas foram conversar com ela e falaram assim que começou a pandemia, nós não vamos conseguir pagar, porque o meu esposo, ele foi mandado embora. A outra falou, o meu esposo também foi mandado embora. Quando nós chegamos lá para entregar a ceia,
uma delas falou, aí ela falou assim, ó, a que veio aqui, que falou que o esposo tinha sido mandado embora, a empresa chamou ele de volta para trabalhar. E a outra, o esposo também arrumou emprego novamente. E as duas pagaram o aluguel em dia, na pandemia. Então, é isso que Deus faz, né? É isso que Deus faz. Quando nós somos fiéis a Ele, quando nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, pode ficar tranquilo. Deus cuida de cada um de nós. Isso é fato. Só que nós estamos vivendo num tempo onde nós acreditamos mais no cartão do banco, no cartão de crédito, no limite que nós temos, acreditamos mais no amigo que pode emprestar um dinheiro, acreditamos em tantas coisas e, por último, nós colocamos Deus às vezes. E eu lembro do testemunho do pastor Oswaldo Tramarico. Ele estava num lugar e a filha dele estava ardendo em febre, 39 graus de febre. A farmácia ficava longe no tempo, né, num tempo remoto, não tinha farmácia perto. E o que tinha na casa dele? Uma bala. Ele pegou a bala, levantou para o céu, fez uma oração e falou assim: Deus, transforme essa bala agora no comprimido. Olha, a primeira vez que Deus transformou a bala no comprimido, deu para a filha dele, a febre, que era 39 graus, caiu, e a menina foi curada. Então, irmãos, nós precisamos voltar a este momento, o momento da igreja primitiva, da igreja passada, onde o cego via, onde o coxo andava, onde o mudo falava. Nós precisamos viver esse momento. Precisamos viver esse momento. Mas parece que isso cada vez se torna mais difícil, né, Ricardo? Com pois você. É, Eliabe, mas que essa pandemia traga esse despertamento, essa nova visão para muitos que estavam realmente colocando a confiança, né, nessas coisas, né? Então, a gente tem visto, né, tem presenciado também na minha vida, e a gente tem percebido como Deus tem trabalhado, Deus tem cuidado, né, de cada um de nós, né? E eu creio que, que cada um aqui tem falado, o Eliabe, o pastor Rubem, o pastor Caramuru, eu creio até que, se a gente for ver o número de testemunhos daquilo que Deus tem feito na igreja, no cuidado dos seus, ele tem crescido, tem sido testemunhos maravilhosos que a gente tem visto. A gente sabe das dificuldades, eu não estou aqui minimizando o sentimento de dor de algumas pessoas que perderam algum ente familiar, enfim, mas ao mesmo tempo a gente tem visto Deus trabalhar de uma forma tão maravilhosa nesses tempos. Isso mostra pra gente, vem ressaltar o seguinte, que o cuidado de Deus, ele não depende de um momento favorável, mas Deus tem cuidado de nós em cada situação. E nesses momentos mais favoráveis que às vezes as pessoas podem olhar e pensar, não tem mais jeito, Deus vai e cuida, Deus age, Deus faz alguma coisa. Então é uma forma maravilhosa também, como a gente tem visto o trabalhar de Deus em meio a essa situação, e que a gente possa realmente enxergar Deus agindo, Deus trabalhando dessa forma. E pastor... Só acrescentar uma coisa que foi uma experiência... Claro. Que, aliás, é outra coisa. Minha família estendida, né? Eu já não tenho meus pais, mas eu tenho alguns tios, né? E esses tios tudo velhinho, e estavam até entrando em depressão, porque tá tudo... Os meus primos deixam eles tudo trancado, né? Que é tudo grupo de risco. E todo mundo diabético, então é aquela coisa. Aí eles estavam ficando meio deprimidinhos, então a gente começou a fazer um culto doméstico de live, assim, né? Uma vez por semana. Então aí eles ficam mais alegrezinhos. Que aí fica toda a primaiada junto e tal. E a gente tem contado a família, a gente tem dado os testemunhos, né? E como o irmão disse, Deus tem feito assim coisas maravilhosas na minha família. Quer dizer, somos 40 primos aí, e todos, boa parte crentes, tem um ou outro que está meio afastado, mas como Deus tem trabalhado, feito coisas assim, esplêndidas no dia a dia de cada um. Porque todo mundo acordou. Dependemos de Deus. É verdade, pastor Caramuru. Plenamente. Eu tenho visto também, tenho testemunho em relação...
Eu tenho um filho que nasceu, meu segundo filho nasceu há pouco mais de um mês, 45 dias mais ou menos. E a forma como Deus também trabalhou, depois a gente deve contar aí, enfim, mas a forma como Deus tem trabalhado e feito, tenho certeza que nós, cristãos, a gente está tendo a oportunidade de passar desse período de pandemia, a gente depois olhar para trás e pensar, olha o que Deus fez na minha vida. Tenho certeza que muitos vão ter testemunhos referentes a esse período de pandemia. A gente sabe das dificuldades ali, mas ao mesmo tempo a gente vai levar testemunhos daquilo que Deus fez na nossa vida, em cada um de nós. A gente vai se lembrar e vai olhar, olha, a gente viveu um período de pandemia, de dificuldade, enfim, que o mundo estava desesperado, mas Deus fez isso na minha vida. Mas Deus fez aquilo na minha vida. Então, é a igreja do Senhor sendo cuidada por Ele de uma forma assim especial que não se explica, né? Que as pessoas podem olhar, podem não entender, mas a gente sabe, a gente compreende o agir de Deus nas nossas vidas. E pastor Rubem, pastor Caramuru, quero trazer aqui também mais uma pergunta aos senhores. A gente até chegou a passar um pouquinho sobre esse tema, mas de uma forma um pouquinho mais rápida, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho, que é em relação à área de ensino e à área de escola bíblica dominical. A área de ensino da igreja e a área de escola bíblica dominical. O que os senhores acreditam que podem ser lições, aprendizados que a igreja pode levar de todo esse período de pandemia, de isolamento que foi vivido, enfim. Eu sei que a gente está numa fase de transição, saindo da pandemia, mas o que os senhores enxergam em relação a esse período que a gente viveu e tem vivido ainda, né? E que a gente pode levar como lições, como grandes aprendizados para essas áreas, né? Para essa área do ensino e a área de escola bíblica dominical também. Pastor Rubem ou pastor Caramuru? Pastor Rubem, deixa eu de falar também, primeiro. Tá saindo agora? Sim. Agora tá. Tá sim. Eu entendo que esse momento, amém. Esse momento das transmissões online, isso vai continuar. Não acho que seja o foco principal. Eu ainda acredito e prezo pela aula presencial. O congregar ainda é muito importante, porque as pessoas pegam essa ideia de que, eu sou a igreja, é um corpo, e cada membro faz parte desse corpo. Então, o estar junto, congregar numa escola dominical é importante. Mas eu penso que essas aulas, com a transmissão dessas aulas, vai fazer com que as pessoas não queiram ir para a escola dominical. É o contrário, se tiver um conteúdo bom, for uma aula boa, a pessoa vai querer participar presencialmente, tá entendendo? Então, acho que isso é uma lição que fica para a gente, desse momento, para utilizar essa tecnologia para um fim muito bom, que é atrair as pessoas à igreja. E aquele que disse, não tenho tempo para ir, tem locais de trabalho que você está, que você pode assistir a aula, você não vai ter mais desculpa. Então não é difícil, hoje em dia uma câmera de celular, você transmite essa aula, não precisa ter toda uma mega produção. Então a gente pode aproveitar esse momento na nossa escola dominical também. É o que eu também acho. Quando eu disse do culto híbrido, eu acho que nós vamos ter, na Escola Bíblica Dominical, e eu tenho até aqui, que eu faço as postagens lá no site do portal Escola Dominical, e a gente aderiu desde 2001, quando o saudoso irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu, ele deu início ao portal Escola Dominical, e ele já tinha essa visão, né, da escola dominical na internet, para subsidiar a escola presencial. Eu costumo sempre falar que a escola bíblica dominical se realiza quando há interatividade, quando nós estamos na igreja local. Mas a gente viu que muitas igrejas despertaram para isso. Eu peguei aqui uns dados, só para os irmãos terem uma ideia, no trimestre passado, nós tivemos uma média de cerca de 150, 170 vídeos postados de segunda a sábado no site, de links no site do portal Escola Dominical, só de aulas de EBD, quando a média era 70, 80. Então, você vê que muitas igrejas despertaram para esse trabalho,
que é um trabalho importante, um trabalho não só de preparação, mas também um trabalho aí. Agora, é como disse o pastor Rubem, isso não vai tirar a aula presencial. Eu acho que houve uma revitalização com relação à escola dominical. Eu falo lá pela sede do Belém, a frequência nossa da escola dominical no Belém é de 10% da membresia. Agora, as escolas dominicais, a audiência da escola dominical no domingo de manhã é igual à audiência do culto à noite. Então, às vezes até passa. Então, a gente percebe que muita gente despertou para a escola bíblica dominical e, com isso, vai ter que continuar tendo. Maravilha. Vai ter que continuar tendo a parte online. Mas é o que o pastor Rubem disse, muita gente vai ficar animada aí e no culto online, na transmissão online, nós não podemos deixar de ter a interatividade. E porque tem gente igual a irmã Karina. Tem gente... por exemplo, nós estamos tendo uma frequência nos cultos do Belém. Quando houve aquele lockdown no Maranhão, muitas igrejas do Maranhão pediram para as pessoas acompanharem os cultos do Belém aqui em São Paulo. Porque lá não podia nem fazer culto online. Né? Então, a gente tem esse pessoal que vai estar sempre distante. E a gente vai ter que ter essa interatividade, porque o ensino, como disse o pastor Rubem, ele é interativo. Ele não é um monólogo, ele é um diálogo. Excelente, pastor Rubem, pastor Caramuru. De fato, né, é um pouco dessa transformação, essa revitalização que deve acontecer nessa área do ensino, né, que as igrejas, que nós possamos perceber a importância de usar, né, como mais uma ferramenta, né, e o pastor Caramuru, ele até falou da questão dos vídeos, né, então, realmente, eles são importantes, né, e os textos, conteúdo para subsidiar a escola bíblica dominical, e agora a gente tem visto aí essas transmissões, essas aulas ao vivo, e que podem ser um recurso para aqueles que, por exemplo, não conseguem estar presencialmente, mas que através de um culto online eles podem ter acesso àquilo que até então eles não teriam, né? Ou às vezes uma pessoa que vai estar em viagem, enfim, ou a transmissão que fica gravada, né? Assim como essa daqui a gente vai deixar, vai ficar gravada, e aqueles irmãos que não puderam acessar nesse momento ao vivo, vão poder acessá-la depois. Então, são alguns desses benefícios que essa ferramenta traz, né? E que esse período que revitalizou e que reativou ou ativou essa necessidade de se enxergar também a importância da internet, das transmissões online, pode trazer para nós como igreja do Senhor, né? Para que a gente possa olhar isso e ver que pode ser extraído um importante aprendizado para a gente, né? Em relação à importância da internet, a importância das transmissões, como forma de ensino, como mais uma maneira, né? Não é substituir, né? Mas é agregar, é trazer mais uma maneira adicional ali para a área de ensino, para a área de escola bíblica dominical das igrejas. A nossa igreja mesmo, inclusive, ela, até quando a gente teve um momento ali que foi decretado a necessidade de parar, de não ter o culto, ali a gente não parou de ter a escola bíblica dominical. Até a gente decidiu mesmo, junto com o Eliabe, a gente fez a primeira transmissão ali, e foi um aprendizado, né? A gente fez ali ao vivo, e cada dia que a gente foi fazendo ali naquele período foi melhorando, aperfeiçoando. Então, são recursos que a gente talvez possa usar cada vez mais, né, nesse período depois da pandemia, para agregar, né, para nos ajudar aí nessa área também. Amém, então, meu aproveitando, falando sobre a Escola Dominical do Belém, que o pastor Caramuru leciona, no primeiro domingo, que é a Santa Ceia, a Escola Dominical começa um pouquinho mais cedo, não é isso, pastor? 8h30. 8h30. Das 8h30 às 9h15. 8h30. Exatamente. 8h30. Eu conheço vários pastores do interior e da Grande São Paulo também, que chegam mais cedo para poder pegar a escola dominical com o pastor Caramuru lecionando. E eu já tive ali várias vezes assistindo a aula, né, da escola dominical com o pastor Caramuru.
Então fica a dica aí para quem quiser, no primeiro tem todo domingo, mas você não vai faltar na sua igreja. Mas como o primeiro domingo é a ceia geral do ministério, dá uma escapadinha lá e fala pro seu pastor, hoje eu vou ceiar lá no Belenzinho, só que chega cedo, senão tu não consegue vaga lá, que é lotado a igreja. E agora tá com distanciamento, tem menos lugar. Exatamente. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Eu quero agradecer o pastor Caramuru. Se o senhor quiser deixar aí o contato, algum material, um link, que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, fique à vontade, esse espaço agora é seu. Eu quero agradecer ao Ricardo, ao Eliabe, a Amém. Congregação já de Cidade de Pirituba. Faz tempo que nós estivemos aí, agradecer o convite, agradecer a fineza de terem colocado na segunda-feira, porque no sábado eu não poderia participar, e eu agradeço aí essa consideração, e dizer aos irmãos que nós temos o nosso trabalho lá do portal Escola Dominical, né? O site é o portal ebd.org.br, e o canal no YouTube é Portal EBD. Lá nós temos todo o material da Escola Dominical, os irmãos podem acessar, e inclusive esse trimestre, como houve a alternativa aí, nós estamos trabalhando tanto com a edição especial que a CPAD fez para todas as faixas etárias, como também trabalhando com a repetição do trimestre anterior. Então, os irmãos vão ter lá, em todas as faixas etárias, nós temos as lições tanto repetidas do trimestre anterior, como também das edições especiais. E estamos aí à disposição. No sábado à noite também nós transmitimos ao vivo no nosso canal no YouTube também a aula do estudo preparatório da Escola Dominical. Os irmãos são convidados aí a assistir ou a ir lá pessoalmente. Nós estamos tendo distanciamento social, tudo bonitinho, máscara, álcool gel, tudo lá dentro dos conformes, para que ninguém... Agora, lembrando, viu, irmãos, é lógico que a gente tem que tomar cuidado, mas tem muito crente que está achando que o coronavírus é crente. Quer dizer, ele só fica na igreja. Não é bem assim. Não é bem assim. Bem colocado. Vai no supermercado, vai no banco, pagamento do auxílio emergencial, não tem medo do coronavírus. Agora, para a igreja, não vai. Parece que ele só está lá, né? O coronavírus não é crente, porque ele faz mal para as pessoas. Então, não Parabéns, pastor. Parabéns. Eu costumo falar... Lá no nosso site tem um atalho também, nós temos uma página no Facebook, e no Twitter, e no LinkedIn. Tá? E eu agradeço aí a oportunidade. Eu costumo falar que a igreja é o local mais seguro para você estar. É mais seguro. Você tem distanciamento, você tem álcool gel, então é o lugar mais tranquilo para você estar. Mas o senhor matou a charada aí, trouxe, foi muito bem essa sua colocação, porque as pessoas estão em todos os lugares. Quando fala de igreja, o pessoal tá correndo. E eu quero agradecer a sua humildade em ter participado dessa live. Tem muita estrela por aí, viu? Tem muita estrela. E a gente não consegue nem ter acesso a algumas pessoas, mas graças a Deus que o senhor é uma pessoa humilde, é um homem de Deus, como também o pastor Rubem, é um homem de Deus, e a princípio vocês aceitaram a participar dessa live, que não é uma live com ninguém importante, né? Não é uma live que vai alcançar 10 mil, 50 mil pessoas, porque a nossa visão aqui é falar de Deus, é trazer o melhor de Deus. Antes do pastor Rubem falar, a Karina aqui, ela parabeniza os irmãos, fala que Deus continue abençoando vocês, todos nós, né, para continuarem com as transmissões. Deus abençoe. Karina,
através das lives, eu tenho aprendido muito aos pastores por compartilhar ensinamentos e testemunhos incríveis. Que Deus abençoe a todos vocês e a paz do Senhor. É isso que nos alegra, viu? Eu vou abrir meu coração aqui, eu vou rasgar o verbo aqui. Eu não estou preocupado, e eu creio que o Ricardo também, nós não estamos preocupados com números. Não. Esquece esse negócio. Nós não estamos preocupados com fama. Mas o que nós estamos preocupados é que alguém possa ser evangelizado, como tem sido a Karina. Nós estamos sendo bênção para a Karina. Ela está no Japão, agora no Japão é 9h35 da manhã. Ela está tendo a oportunidade de ter um conteúdo lá para ela. E aí tem cantores, pregadores aí que se preocupam só com números, só com audiência. Quantos estão vendendo, quanto... Não é isso. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é isso aqui, como fez o Nani Azevedo, que veio participar da nossa live aqui humildemente. Então é isso. O objetivo aqui é levar a palavra de Deus, é que a palavra de Deus seja pregada. Deus abençoe também a Lucimara. Parabéns aos irmãos assistindo aqui de Silvianópolis, Minas Gerais. Um abraço para Silvianópolis. Estive lá, cidade pequenininha. Deus abençoe, maravilhosa a cidade, gostei demais. A Rosimeire também, que sempre está conosco aqui. E são esses irmãos aqui que fazem essa live, que participam. A todos, você que está assistindo aí, escondidinho, que não participou, Deus te abençoe também, Cristo Jesus. É um prazer. E compartilhe essa live em nome de Jesus. E aí agora vamos lá para o pastor Rubem. Pastor Rubem, fale aí alguma coisa, meu irmão. Deixa aí o seu contato. Deixa Deus te usar. Coisa, meu irmão, deixa aí. Primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite. Eu conheci o nosso irmão, o cantor Eliabe, ali na sede, na Lapa, no culto abençoado que estivemos ali. E dali se formou uma amizade, ele acabou convidando para estar participando aqui desse projeto, que é um projeto abençoado, né? E hoje, em especial, com um pastor, professor, mestre, Caramuru, né? Que é uma bênção muito grande, uma simplicidade de pessoas, de pessoa. Então, louvo a Deus pela vida de vocês. O irmão Ricardo também, que está nesse projeto, juntamente com o irmão Eliabe. Que Deus venha abençoar. Os meus contatos são nas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Rubem com M, Rubem de Paula. Rubem de Paula. Só entra lá, não tem PR de pastor, não, só Rubem de Paula. Você entra lá, você acessa, vai ter ali tudo, os locais que eu estou e outras informações. E dizer que a gente precisa orar. Esse é um momento de oração, de clamor, de acreditar no Deus da providência. Essa semana, eu ministrei uma mensagem sobre uma das igrejas que eu estive ministrando essa semana. Eu falei sobre a viúva, né, aquela da botija do azeite. E eu falei para os irmãos que o maior milagre não foi a multiplicação do azeite que encheu todas as talhas. O maior milagre foi ela acreditar e virar a botija. Porque você acreditar numa palavra dessa, de que vai sair azeite, só ela sabia a quantidade de azeite que tinha ali dentro. Ninguém mais sabia. Então ela podia falar, esse pastor está de brincadeira comigo, está me tirando, como diz hoje em dia, né? E eu falei, a bênção de Deus depende de uma atitude nossa. A atitude daquela viúva era virar a botija e começar a encher as vasilhas. Então eu não sei o que você precisa fazer nesse momento, e a bênção está aí. E tem coisas que só Deus faz, mas Ele não é intruso. Eu tenho que fazer aquilo que está na minha possibilidade. Então, faça, e Deus vai ter um milagre para acontecer. Um abraço a todos vocês, um abraço aos meus irmãos que estão assistindo também, o meu cunhado Eliel e outras pessoas mais. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, irmão Ricardo, irmão Eliabe, professor Caramuru, e estou à disposição de vocês quando precisar. Amém. Amém. Ricardo. Não esquece de mandar o link para mim, viu? Só aproveitar aqui também, agradecer a Deus por essa live maravilhosa, irmãos. Claro que estou grato a Deus
por tudo quanto Ele nos proporcionou aqui nessa noite, por tudo quanto nós podemos meditar, refletir aqui, a partir das falas dos senhores, pastor Caramuru, pastor Rubem, os quais eu quero aqui já agradecer aqui a participação, o aceite pelo convite que vocês deram aqui a nós. Pastor Caramuru, obrigado. Fica já o nosso convite para que o senhor volte também à nossa igreja da Cidade de Pirituba em breve, presencialmente aí. Vamos marcar, sim. Vamos marcar. Quero te agradecer por ter aceito prontamente aqui. Assim como o pastor Rubem, muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente, muito bom, eu não te conhecia ainda, mas foi muito bom, foi uma bênção poder ouvi-lo aqui nessa noite, maravilhosas tuas falas aqui, que puderam fazer aprender mais, refletir mais também, amém. Então que Deus continue te abençoando, e também fica o nosso convite, tá, para que em breve o senhor possa estar conosco também no Jardim Cidade de Pirituba, presencialmente, assim como outras oportunidades também, se Deus nos permitir, de lives como essas aqui, para que a gente possa estar sempre falando das coisas de Deus, daquilo que o Senhor tem feito, da palavra dele, né, que é uma coisa maravilhosa que ele tem nos proporcionado essa oportunidade. Então, que Deus abençoe os senhores, Deus abençoe ao Eliabe que fez aniversário ontem, viu? Pastor Caramuru, pastor Rubem. Deus abençoe. Amém. Opa, parabéns aí. Amém. Fez aniversário, completou mais um ano de 22 vida. Anos, é? Por aí. Então, que Deus abençoe nosso irmão Eliabe. Abençoe de evangelho. Cada um dos de irmãos evangelho. De evangelho. A cada um dos irmãos que nos acompanharam aqui nessa live, a todos que participaram, que comentaram, que não comentaram, a todos vocês, enfim, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês, todos nós aqui. Fica aqui meu agradecimento. Irmão Eliabe, você que completou mais um ano de vida aí, 22 anos, será? Pode dar sequência aí pra gente concluir com a oração também. Não, eu só vou fazer a última pergunta, hein? O pastor Caramuru, ele volta com churrasco ou sem churrasco? Com churrasco. É que da última vez teve um churrasco lá, o almoço lá. Foi. Tem que fazer aquele lá novamente. Eu falo que o capítulo um dos capítulos que eu mais gosto na Bíblia é o 9 de Gênesis, que é quando Deus liberou o churrasco. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Pastor Rubem estará fazendo a oração aqui pelos nossos irmãos que estão assistindo aí a nossa live, pelos irmãos que participaram, por todos nós aí. Olha aí, meu querido pastor Amém. Rubem. Todos nós aí. Olha, meu querido pastor Rubem. Amém. Só dizer que eu agradeço o convite, eu quero um dia estar com vocês aí na igreja também. E eu acho que a nossa igreja em Pirituba, eu acho que é uma das poucas que eu não fui ainda aí das congregações da Lapa, viu? Que é um local que bastante sou convidado para ir. Domingo de manhã mesmo eu estive lá com o pastor Anderson, você deve conhecer, aquele magrinho, baixinho. E lá na Vila Carolina, uma bênção de Deus. E eu quero ir na Pirituba também. Quem Amém. Conhece ele sabe que ele não é nada magrinho, né? Mas vamos orar. Vamos orar sim. Eu tenho certeza que Deus tem bênção. Você que está em casa agora, se você puder, pare um momentinho e vamos clamar ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus pode te alcançar naquilo que você precisa. Meu Deus, meu Pai, quero te louvar e te agradecer por esses momentos que nós passamos, ó Deus, conversando, debatendo, falando das coisas do céu, sobre esse momento que nós estamos vivendo aqui, ó Pai, em todo o mundo, ó Deus, essa pandemia, como será a tua igreja? Lógico que isso aqui foi simplesmente um diálogo entre irmãos, mas só tu sabe o que vai acontecer, ó Deus. Sei que tu tens sempre o melhor, o que nós devemos estar é preparado. Mas neste momento eu quero que tu vá de encontro a cada um dos irmãos que entraram aqui, curtiram, comentaram, como a irmã Márcia, a irmã Marilúcio, o Rafael, o Eliseu, o José Maria, a Karina, a Lucimara, a Rosimeire, o Pierre, o Eliel, e outros mais, ó Pai, que talvez não comentaram, mas estão assistindo, e Tu és o Deus que pode alcançar. Eu te peço também, ó Deus, pela vida dos nossos pastores, ó Pai. Cada um dos nossos pastores, cada um dos pastores, das pessoas que estão sendo representadas aqui agora, entra com providência na vida dos nossos missionários,
em todas as partes do mundo. Eu quero orar neste momento, ó Pai, em especial pela vida das nossas autoridades, os prefeitos, os governadores, o nosso presidente da República, ó Pai. Tu sabe que existe não só uma guerra política, mas existe uma guerra espiritual também. E Tu és o Deus que pode fazer o melhor acontecer. Dê sabedoria aos nossos governantes, independente de partido, independente de ideologia política. Dê a eles sabedoria, entendimento, porque nós sabemos que quem sofre é o seu povo, quem sofre é o povo. Mas Tu pode mudar essa situação. Abençoa agora o professor Caramuru, o Ricardo, o Eliabe e também a minha vida, ó Deus. Nós declaramos a Tua bênção sobre a vida do seu povo, em o nome do Senhor Jesus, e que esse projeto continue, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos que ficaram aí conosco até o final dessa live, que Deus abençoe os irmãos que participaram, em Cristo Jesus, e até a próxima. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Amém.